Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem de saúde e que estejam seguindo aquelas recomendações básicas que vocês já estão acostumados. Vocês já sabem muito bem que vocês têm que lavar bem as mãos, utilizar álcool gel e usar a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca. Certo? Meus amigos e minhas amigas, continuando a nossa série do mês de junho com os grandes momentos do cinema, onde eu trago a vocês observações, dicas de filmes para mostrar a evolução do cinema. O cinema, que é o principal meio de produção audiovisual, é a indústria mais rica do audiovisual. E devido ao avanço do cinema, é que toda essa tecnologia de captura, produção audiovisual, toda a parte de captura de áudio, de vídeo, de fotografia, foi evoluída devido ao avanço do cinema, aquilo que o cinema estava precisando para crescer, para ter novas ideias, e aí por isso que essa tecnologia foi avançando. Então, se você tem no seu celular aí uma câmera, a função de gravar, de tirar foto no seu celular, isso se deve muito a toda a evolução do cinema, ok? Nas primeiras aulas desta série, eu falei que em 1895 surgiu o cinema, com a invenção dos irmãos Lumière, o cinematógrafo, onde eles filmavam e projetavam aquela captura. Então, o cinema se iniciou em 1895 com essa invenção dos irmãos Lumière. Mas aí as coisas foram avançando, Teve o primeiro filme de ficção científica, que eu coloquei em aula passada para vocês, que é Viagem à Lua, de Georges Méliès, que aconteceu em 1902, com 14 minutos de duração. E em aula passada, para outra faixa etária que você deve assistir, eu trouxe o que seria o primeiro documentário de longa-metragem da história do cinema. Então, o documentário em si, na verdade, começou com a primeira filmagem dos irmãos Lumière, porque eles fizeram o quê? A documentação de um registro do cotidiano das pessoas. Então ali já era um documentário, mas um documentário de longa-metragem, com mais de 1 hora de duração, foi Nanook of the North, o Nanook, o Esquimó, que aconteceu em 1922. Então teve toda a evolução dos equipamentos para que o Robert Flaherty pudesse levar esse equipamento, que ele ajudou a desenvolver, porque as filmadoras naquela época, para fazer longa-metragem, que eram películas muito grandes ali, tiveram que ser redesenhadas, readaptadas, para que ele pudesse levar esse equipamento lá para o norte do Canadá para poder filmar o povo Inuit, que é aquele povo do Esquimó, ok? E hoje eu trago para vocês um filme que foi realizado em 1936. Atenção! Em 1936 já havia o cinema, o filme com som, tá? Mas não vou mostrar agora para vocês. Por quê? O que eu trouxe para vocês foi um filme de Charlie Chaplin, Charlie Chaplin, o filme Tempos Modernos. Por que eu trouxe esse filme e não um pouco anterior para mostrar quando o cinema criou som? Eu já vou mostrar em próximas videoaulas, eu vou trazer o que foi o primeiro filme com som, tá? Mas Charlie Chaplin com o seu personagem Carlito, então Charlie Chaplin era a pessoa, física, o ator. Além de ator, era diretor, roteirista, músico. Então, Charlie Chaplin tinha alguns personagens e um deles era o Carlito, que foi o personagem mais famoso de Charlie Chaplin. E ele foi uma referência do cinema mudo, do cinema com mímica, para expressar aquilo que os atores estavam sentindo, as expressões era tudo muito forte ali, então era muito mais expressivo e ele foi referência nesses casos. Ok? Nesse filme, Tempos Modernos, que acontece em 1936, você tem que ter ideia que ele está mostrando a evolução da indústria
a evolução dos trabalhadores em Nova York, principalmente em Nova York, nos Estados Unidos, após a crise de 1929. Então, em 1929, houve uma grande crise nos Estados Unidos, né, onde quebrou a bolsa de valores deles, muita gente passou fome, morreu, muitos perderam tudo devido a essa crise. Então, nesse filme está mostrando a evolução da indústria pós essa quebra da bolsa de valores de 1929, pós essa quebra, onde inicia aquela ideia do Fordismo, né? Você já deve ter escutado isso nas suas aulas de história, quando está falando um pouco daquela revolução, né? Teve a Revolução Industrial, e depois teve a Revolução para o Modernismo, e nessa parte do modernismo entra o Fordismo, onde os trabalhadores executam apenas uma função dentro da fábrica. Então a ideia é que apenas você realize uma função dentro da fábrica. Então se você aperta um parafuso, você só vai apertar um parafuso. Se você bate o martelo para afundar a placa de aço, você só vai fazer isso. Então esse filme mostra essa parte que a indústria sofreu de mudanças de tecnologia, de modernismo, de ideia de funcionamento, ok? Nesse filme, no link que está aqui embaixo, você vai acessar aqui na descrição o link que vai ser direcionado para o filme inteiro, né, o filme completo, na versão dublada da Herbert Richards. Esse filme, apesar de ter som, são poucos momentos de som, principalmente quando o chefe, né, o presidente da companhia fala, e toda a trilha sonora foi composição de Charlie Chaplin. Então, este filme é roteiro, direção, trilha sonora e atuação de Charlie Chaplin, ok? Então, veja como ele é um artista completo e que revolucionou o cinema e que até hoje é referência em produções. E eu quero que vocês reparem no seguinte: agora vocês vão ver que, diferente dos outros filmes que eu mostrei nessas últimas videoaulas sobre o cinema, aqui nesse filme já é um estúdio de produção de Hollywood, né? Então você tem cenários feitos para uma produção de cinema em vídeo. Então, a partir desse momento você pode reparar a mudança em uma encenação, a atuação do ator agora não é mais uma atuação teatral, e sim uma atuação para o vídeo, voltada para o vídeo. E isso é bem diferente, ok? Outra coisa é o tamanho desse cenário, né? A funcionalidade dos cenários, a profundidade, porque agora você está num ambiente que foi totalmente produzido para o vídeo, para o cinema. Não estamos mais como foi no filme de ficção científica Viagem à Lua, onde todo aquele cenário vinha do teatro, né? A ideia de cenografia, de atuação era o teatro. Agora não mais. Você vai reparar nesse filme toda essa grandiosidade de cenário, desses recursos para o cinema, né? Recursos cinematográficos de cenário para o cinema, ok? Então reparem nisso também. E fique atento como ele faz uma analogia logo no começo do filme. Você vai reparar as ovelhas, né, sendo pastoradas ali, aquela grande quantidade de ovelhas andando em uma só direção, e aí já vai fazendo o crossfade para os trabalhadores ali no mesmo sentido, todos apertados, andando em direção ao seu trabalho. Assim como acontece, por exemplo, no metrô, todo mundo ali como se fosse enlatados, né? Então ali, logo no começo do filme, já existe uma analogia e uma crítica ao que o homem, né, o trabalhador, acabou virando naquela época. Ok? Então, não deixe de acompanhar, link na descrição, clica e assista este filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Ok? Um grande abraço e tchau!